Fala pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje vamos dar continuidade aí, indo agora para a nossa sexta aula referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nessa aula nós trataremos de alguns artigos específicos, né? Artigos 79 a 87, que trata do acesso à justiça, do reconhecimento perante a lei, e artigo 94 e 95, já no final ali, né? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu trouxe esses dois artigos que eu julgo importantes, né, referente às disposições finais e transitórias, que trazem dois pontos importantes para nós. Eu acho que é bem relevante aí para a prova que tem aparecido com certa frequência. Ok, pessoal? Nós teremos somente mais uma aula referente especificamente aos crimes constantes ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Legal? Então, já iniciando nosso conteúdo, eu trago para vocês aí o acesso à justiça, tá? Deixa eu só colocar de forma correta aqui. Bom, pessoal, no que se refere então ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, na parte do acesso à justiça, é importante, como nós já vimos, já falamos tantas outras vezes, né? É obrigação do poder público, assim como tantas outras, né, que constam aí dentro dessa lei, é obrigação do poder público em assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, obviamente, né, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Através do que, pessoal? Adaptações e tecnologia assistiva. Isso consta especificamente ali do artigo 79, ok? E, na continuidade, a pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade. Olha o termo que aparece aqui, pessoal: medida restritiva de liberdade. Ou seja, a pessoa deficiente, a pessoa com deficiência que está reclusa, né, ela deverá ter assegurado os mesmos direitos e garantias que os apenados sem deficiência. Então, aquela pessoa deficiente que está então cumprindo pena, né, numa pena de detenção, pena de reclusão, eventualmente, que esteja, portanto, sem direito à liberdade, ela terá também garantido a acessibilidade, né, nesses casos. E o que é interessante aqui, lógico, né, que isso é meio utópico, né, considerando aí os presídios que nós temos no Brasil e aquilo que nós ouvimos falar recorrentemente, né, nos noticiários, mas o fato é que existe sim essa previsão de uma garantia para a pessoa com deficiência, sendo garantida para ela a acessibilidade como forma de acesso à justiça também. Ok? Parágrafo 2º do artigo 79. Bom, na continuidade, pessoal, está garantido também todos os recursos tecnológicos à pessoa com deficiência para ter acesso à justiça, sempre que figure, olhem que importante, em um dos polos da ação. O que ele quer dizer? Seja ele autor ou réu, logicamente, né? Assim como se essa pessoa for uma testemunha do processo de uma ação judicial, ok? E, obviamente, se ela for advogado, defensor público, magistrado, que seria o juiz, ou um membro do Ministério Público, como é um exemplo de um promotor de justiça. Ok? Então vejam que toda e qualquer figura que esteja dentro de um processo, de uma relação processual, ela vai ter assegurado aí todos os meios tecnológicos para ter acesso a essa justiça, independente do polo que ela esteja, autor ou réu, advogado do autor, advogado do réu, independentemente ela terá acesso. Ok? Bom, aqui no parágrafo único do artigo 80, pessoal, é só a continuidade do que eu estou falando, né? Garantido o acesso a todo o conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Se essa pessoa com deficiência for advogada ou parte, independentemente, né? Se ela for parte no processo ou advogada do processo, ela terá direito ao acesso a todo o conteúdo dos atos processuais. E friso para vocês, como um ponto de extrema importância, isso daqui, pessoal. Serviços notariais e registrais não podem negar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão da deficiência, devendo reconhecer a capacidade legal plena
garantida a acessibilidade sob pena de discriminação. Olha, há uma previsão de discriminação aqui, então, pessoal, no caso de haver qualquer tipo de prestação de serviço que viole o direito dessa pessoa com deficiência, que exija, né, requisitos dessa pessoa com deficiência que não se exigiriam de outra pessoa normal, entre aspas, né, que não tenha nenhum tipo de deficiência. Bom, primeiramente, o que são serviços notariais e registrais? Estamos falando dos cartórios, tá? Cartórios de registro de imóveis, os tabelionatos, que são redigidas as escrituras públicas, isso são serviços notariais e registrais. Então, vejam que qualquer tipo de exigência de um documento diferenciado, ou de um requerimento de um curador, necessidade de algum documento excessivo, pode ser considerado como discriminação, conforme o artigo 83 aí e o parágrafo único nesses serviços notariais e registrais. Bom, passando então esse ponto e agora mudando, falando do reconhecimento igual perante a lei, na verdade nós vamos recapitular porque nós já falamos um pouco a respeito desse tema. Então, olhem só, exercício pleno da sua capacidade legal em igualdade com as demais pessoas. Isso está ali no artigo 84 e está casado com o artigo 6º, que fala dos atos dos direitos existenciais da pessoa com deficiência. Ok? Então, o artigo 84 e o artigo 6º, eles também se completam, apesar de estarem distantes um do outro, mas eles têm correspondência lógica dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, nós sabemos então que a presunção é de capacidade legal da pessoa com deficiência, mas eu falei também que existem instrumentos, existem ferramentas que podem suprir no caso da pessoa com deficiência não ter condições de discernir, de praticar os atos da vida civil. Nós falamos disso também já. E uma dessas ferramentas importantes previstas na lei é a denominada curatela. Então, a pessoa com deficiência poderá ser submetida à curatela como uma medida protetiva, lembrando que sempre é com caráter extraordinário, excepcional, tá? Proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, sempre com a menor duração possível, ficando os curadores obrigados a prestar anualmente, cuidado com isso daqui, pessoal. Olhem só a palavra que é utilizada, anualmente, contas de sua administração ao juiz. Se é anualmente, pessoal, a pegadinha que eles fazem é simplesmente trocar por mensalmente, semanalmente, mas o que consta na lei é anualmente. Então, uma vez por ano, o curador, aquele então que representa a pessoa com deficiência curatelada, deve prestar contas da administração ao juiz mediante balanço do respectivo ano, tá? Lembrando que isso daqui é um processo judicial. Devendo constar na sentença desse juiz, então, as razões e motivações de sua definição, preservados os direitos da pessoa com deficiência. Pessoal, se é algo de caráter excepcional, extraordinário, o juiz deve motivar a sua decisão para, né, deixar claro qual a razão dele ter entendido que aquela pessoa necessita de um curador. É isso que está sendo dito aqui, ok? Então, artigo 85, né, parágrafos 1º, 3º e 4º, e o parágrafo 2º, que fala da preservação dos direitos da pessoa com deficiência. Lembrando aí que a curatela, assim como a tomada de decisão que nós veremos já, nenhuma delas afeta os direitos existenciais. Os direitos, né, por exemplo, ao casamento, à filiação, à reprodução, todos esses pontos não são afetados pela curatela, conforme nós já falamos. Por isso, também preservados os direitos da pessoa com deficiência. Legal? Bom, tomada de decisão apoiada. Outro ponto que nós vimos também, né, é a possibilidade da pessoa com deficiência de eleger pelo menos 2 pessoas idôneas. 2, pessoal. Tomada de decisão apoiada, ela elege 2, não é uma, não são 3, não são 4, são 2. Cuidado com isso daí também, que mantenha vínculo para auxiliá-las nas decisões sobre os atos da vida civil, prestando as informações necessárias. Tomada de decisão apoiada é uma ferramenta mais branda do que a curatela, tá? A curatela,
ela é mais excepcional porque, em tese, ela retira mais, né, mais direitos aí da pessoa curatelada, tá? Ela tem menos poderes de gestão na sua vida, ainda que na esfera patrimonial ou negocial, ela acaba tendo menos direito de gestão do que na tomada de decisão apoiada, em que as pessoas somente vão passar informações relevantes necessárias para que a pessoa com deficiência tome a decisão. Tá? Então, essa é a principal diferença dessas duas ferramentas. E como eu já havia dito anteriormente, né, previsão expressa no artigo 85, a curatela afeta somente os direitos patrimoniais e os negociais. Tranquilo também, já falamos isso diversas vezes, né, anteriormente. Bom, outro ponto importante é o artigo 86. Na emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Olhem só o que ele está querendo dizer: que a emissão de documentos são atos existenciais personalíssimos, são direitos da personalidade da pessoa com deficiência. Se, como tais, e não são afetados pela curatela, não é necessário eu levar documento falando que essa pessoa é curatelada para que sejam emitidos documentos, como RG, CPF, eventualmente um passaporte, ok? Então, não será exigida a situação de curatela conforme o artigo 86. E aqui uma outra medida excepcional, né, que é a proteção da pessoa curatelada no artigo 87. Então vejam, acompanhem comigo a redação. Em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado. O termo de ofício, pessoal, significa independentemente de requerimento, tá? Então ele pode fazer por conta dele, o juiz pode fazer por conta dele, ou se houver requerimento de alguma das partes, né? No caso do Ministério Público. Nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito no que couber às disposições do Código de Processo Civil. Pessoal, essa aqui é a possibilidade de nomear um curador provisório para aquela pessoa que necessariamente está sem condições de praticar os atos da vida civil. Ela não tem discernimento dos atos que estão sendo praticados e, eventualmente, em razão da urgência e emergência, o juiz tem que nomear alguém de urgência, tá? Então ele acaba colocando um irmão, ele acaba colocando um filho ou até uma pessoa estranha, se essa pessoa com deficiência não tiver ninguém que possa ampará-la, tá? A fim de tomar conta, né, de gerir a questão patrimonial e negocial desta pessoa. Mas vejam que é em caráter de urgência, porque em regra o processo ele tem a nomeação aí e ele segue um rol, tá? Nós não precisamos saber disso daí, mas existe ali uma regra que o cônjuge, os filhos, né, os herdeiros necessários, aí os filhos, os descendentes, tá? Então, mas lembrem-se que existe essa previsão aí do artigo 87 da possibilidade, lembrem-se desse termo curador provisório, legal? E aí chegando, né, nos dois artigos que eu falei para vocês relacionados às disposições finais e transitórias. Primeiramente, o artigo 94, que fala que terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, então vejam, auxílio e inclusão. Cuidado para não confundirem com auxílio reclusão, que não tem nada a ver com esse benefício aqui, pessoal. Auxílio reclusão é devido para os dependentes da pessoa que está reclusa, da pessoa que está presa e que tenha contribuído para a Previdência Social antes de ser presa, tá? Então isso não tem nada a ver com auxílio reclusão, isso é auxílio inclusão, que se relaciona então à pessoa com deficiência moderada ou grave. Então vejam que a deficiência deve ser moderada ou grave. Não é uma deficiência leve que é cabível, então, nos termos da lei, o direito ao auxílio inclusão. Bom, e aí nós temos duas situações para concessão desse auxílio. A primeira, no caso a pessoa com deficiência receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20. Nós já vimos que benefício é esse, né, pessoal? LOAS. Lembram que nós falamos dele?
lá quando nós falamos, né, do direito à assistência, nós falamos também do LOAS. Então, a pessoa que receba o benefício da prestação continuada e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social. Ou seja, essa pessoa vinha recebendo LOAS e aí ela conseguiu um emprego, por exemplo, ou começou a trabalhar, ainda que seja como autônomo, começou a contribuir, mas tornou-se segurado obrigatório do regime geral. A lei que trata do LOAS fala que esse benefício ele fica suspenso. Então aí entra, né, com a suspensão do LOAS, entra então o direito ao auxílio inclusão dessa pessoa. Então, além do salário que ela vai receber também por um período o auxílio inclusão, ok? Então, essa é a ideia do inciso 1. E o inciso 2 fala: tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8742/93 e que exerça atividade remunerada que também a enquadre como segurado obrigatório do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social. Então vejam que essa hipótese ele já tinha parado de receber o LOAS. Porém, se puxar o histórico dele, ele recebeu dentro de um período de 5 anos e está trabalhando, né, está empregado, tornou-se um segurado obrigatório, independentemente da forma, também faz direito ao auxílio inclusão. Então, duas situações. Ele vem recebendo LOAS continuamente e aqui ele começa a trabalhar, ele se torna segurado obrigatório. O LOAS é suspenso e junto com o trabalho dele, ele vai começar a receber o auxílio inclusão durante um período, ok? Ou pode acontecer que ele recebia aqui o LOAS, passou-se 2, 3 anos, ele começou a trabalhar, mas como esse período ainda estava dentro dos 5 previsto no inciso 2, ele também terá direito ao auxílio inclusão. Legal? Então gravem aí também esse artigo 94, importante, que trata desse benefício do auxílio inclusão. E artigo 95, né, que era o outro artigo que eu falei para vocês que era importante. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, deixa eu só puxar um pouco mais para cá, aí, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Bom, então vejam que, primeiramente, é vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos. E aí vem o nosso cuidado. Em qualquer situação, pessoal, não. Quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido. Então, se vocês se depararem com uma questão que fala que a pessoa com deficiência que não tem uma limitação funcional para comparecer até o órgão público estará tendo uma violação ao seu direito, cuidado, tá? Porque não é isso que a lei diz. A lei diz claramente que deve ter uma limitação funcional ou de condições de acessibilidade, impondo a ela ônus desproporcional e indevido. Então, eventualmente, se não se caracterizar essa situação, é uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, mas consegue se locomover, consegue entender, há meios de acessibilidade para ela, não é o simples fato dela ser deficiente que essa vedação terá validade, ok? Então, cuidado com isso daí também. Bom, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Pensando então que essa pessoa tem uma limitação funcional e não tenha condições de comparecer, será algo muito custoso, né? Uma pessoa deficiente que está acamada, uma pessoa deficiente que já tem uma certa idade, uma pessoa deficiente intelectual que não consegue sair de casa, tem dificuldades de ficar fora de casa. Nessas situações, então, que ficou constatada essa limitação funcional, existem dois pontos que nós precisamos saber. Primeiro, de quem é o interesse no comparecimento da pessoa com deficiência naquele órgão público? Se o interesse for do próprio poder público, tá? Vamos pensar aí eventualmente, né, em casos como o famoso caso aí das pessoas que são aposentadas e precisam fazer uma prova de vida,
né? Olhem só que interessante. Quando for o interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Ou seja, aquele órgão público deve destacar um agente para que ele tenha contato direto com a pessoa deficiente na residência dela. Lembrando, quando for interesse do poder público. E quando for o interesse da própria pessoa com deficiência, ela precisa esclarecer alguma dúvida, tem alguma informação que ela precisa colher naquele órgão público. Ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar, ou seja, ela pode requerer esse atendimento domiciliar, tá? Ou fará representar-se por procurador, constituído para essa finalidade, ou seja, ela outorga poderes para uma pessoa representá-la perante aquele órgão público. Então vejam que isso depende de qual é o interesse, quem é o interesse do comparecimento da pessoa com deficiência. Se for do próprio órgão público, ele vai ter que destacar alguém, vai ter que criar meios para ir a pessoa com deficiência até a sua residência. Caso contrário, se o interesse é da pessoa com deficiência, ela pode requerer o comparecimento, o atendimento domiciliar ou simplesmente nomear aí, né, outorgar poderes para algum procurador representá-la perante aquele órgão público. Legal? E aí, chegando já ao fim, né? Eu destaquei aqui para vocês só o parágrafo único, que é assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS e pelas entidades de rede socioassistencial integrante do SUAS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional indevido. Então vejam, pessoal, é assegurado então ao PCD atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional, na hora de conceder aquele benefício. Olhem só que importante isso daqui. Serviços públicos de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado. Né? É possível, então, aquele atendimento em casa, né? Ainda que seja pelo SUS, olhem que interessante, ou pelo SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social também, que nós já falamos do que se trata. Logicamente, né, comprovado aquilo que nós já falamos, que seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e em razão das condições de acessibilidade, ela terá um ônus desproporcional, ou seja, uma dificuldade além da normal, muito acima da média para que ela compareça a esse órgão público. É isso que significa ônus desproporcional, algo muito além, né? Algo muito custoso para essa pessoa com deficiência, então. Tranquilo, pessoal? Na próxima aula, vamos dar continuidade, né? Fazendo alguns exercícios. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.